Oi pessoal, meu nome é Hélio Cunha, eu sou gastroenterologista e endoscopista digestivo. Eu hoje vou responder a pergunta da Joana Dark Casarini. Ela pergunta detalhes sobre a crioterapia para o tratamento do esôfago de Barrett. Bom, Joana Dark, antes de responder a sua pergunta, que é uma pergunta bem específica de um tratamento numa situação muito específica, então primeiro eu vou tentar contextualizar. Na verdade, o esôfago de Barrett é uma complicação que algumas pessoas têm da doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, uma situação na qual o ácido produzido pelo estômago ele sobe e vai parar no esôfago. Muita gente tem isso, muita gente tem azia, queimação nessa região aqui atrás do peito. Apesar do refluxo ser uma situação muito comum, essa complicação do refluxo, que é o esôfago de Barrett, não é uma situação comum. O que acontece é que a mucosa do esôfago ela não é preparada para receber ácido, ao contrário da mucosa do estômago, que recebe ácido o tempo inteiro. Então, para se defender da presença desse ácido, a mucosa do esôfago sofre uma transformação. Ela muda o tipo de mucosa, como se fosse uma troca de pele, vamos dizer assim. Então aquela mucosa do esôfago passa a ser uma mucosa parecida com a mucosa intestinal. Recebe o nome de metaplasia intestinal. Isso é que é o esôfago de Barrett. Então é uma defesa que o esôfago tem por conta daquela acidez exagerada durante um tempo muito prolongado. Mas eu repito, é uma complicação muito pouco comum. E quando ela está presente, aquelas pessoas que têm essa complicação têm um risco um pouco maior de desenvolver o câncer de esôfago. Por isso, quem tem a metaplasia intestinal ou o esôfago de Barrett precisa ser acompanhado de forma mais regular através da endoscopia digestiva. Tá? E se em algum momento a endoscopia mostra que naquele esôfago de Barrett começam a ter alterações mais próximas do câncer, algumas providências têm que ser tomadas. E é aí que entra a pergunta da Joana Dark. Quer dizer, quando a pessoa que tem refluxo crônico desenvolve essa complicação que é o esôfago de Barrett, e quando esse esôfago de Barrett já dá sinais de que ele está caminhando para o câncer, aí é que alguns tratamentos específicos têm que ser feitos. Bom, aquela região pode ser ressecada ou pode ser tratada de duas formas, com calor ou com frio, o que a gente chama de crioablação, que na verdade através da endoscopia é injetado um líquido ou um gás que resfria aquelas células. Depois aquelas células são aquecidas de novo e depois novamente elas são resfriadas. Então essa alternância entre frio e calor acaba fazendo que morram as células naquela região onde está nascendo talvez um câncer ali. Então isso é a crioablação. Então é uma situação muito específica com indicações muito precisas. Tá? Então o que a gente precisa é, sempre que você tiver um diagnóstico de doença do refluxo ou esôfago de Barrett, ter um acompanhamento regular com o seu médico. Ok? Viva bem com o seu trato digestivo. Até a próxima!